só mostrar uma coisinha pra galera aí, ó. Aonde foi o primeiro ataque com arma química, foi mais ou menos nessa região, Heitor, ó, da Bélgica, né, chamada de Flandres, né, Holanda aqui, Bélgica aqui, que é, na verdade, eu acho que fica mais ou menos por aqui, que foi a região de Ypres, né, na Batalha de Ypres. E aí foi usado algumas armas químicas que nós vamos especificar na sequência. Então vamos lá, vamos falar de arma química e Primeira Guerra Mundial. Bicho, aí o negócio é complicado, tá? Aliás, deixa eu dizer um negócio também aqui, que é o seguinte. Em 1899, Heitor, foi assinada a primeira Convenção de Haia. Haia é uma região também da Holanda, né? Tem o Tribunal de Haia até hoje. O pessoal fala no Tribunal de Haia o tempo todo. Teve um diplomata brasileiro famoso que discursou em Haia, né, no início do século XX, que foi o Rui Barbosa. Ficou conhecido como Águia de Haia, por causa das suas capacidades retóricas e a sua oratória brilhante. Olha só que legal, né? A Convenção de Haia, de 1899, já estabeleceu a proibição do uso de arma química em conflitos bélicos, né? Mas não adiantou, né? O artigo 23 da Convenção de Haia proibia. Mas, como a gente sabe, historicamente não adiantou, porque na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1915, né, 22 de abril de 1915, nós temos a documentação do primeiro uso de arma química durante a Primeira Guerra Mundial, que foi na Batalha de Ypres, que eu comentei, né, por parte do exército alemão, hein? Os alemães começaram essa parada aí de uso de armas químicas na guerra. Nesse caso, inicialmente, usando gás clorídrico. O ataque de gás clorídrico em Ypres já atingiu 1 milhão de pessoas. De primeira, morreram 6 mil. Depois a gente vai ver que esse número vai aumentando exponencialmente e o negócio vai apertando aí no decorrer da guerra, né? Bom, aqui nós temos a imagem, essa imagem de baixo aqui, né? Britânicos usando uma metralhadora acoplada, né? Que é chamada de machine gun na guerra, que é tecnologia alemã também, cara. Foda, bicho. Tu deve lembrar que no filme Cavalo de Guerra, o uso de metralhadora acoplada surpreendeu os membros da cavalaria britânica. Não sei se tu tá lembrado dessa cena. Muito legal, cara. É aí que eles percebem, inclusive uma curiosidade relacionada ao filme, eles percebem que o cavalo não era mais uma tecnologia viável. Não dava mais para usar a cavalaria como como é que a gente chama? Trample, que é o sistema de atropelamento, né? Porque o cavalo é um animal muito vigoroso, e aí eles atropelavam os inimigos. Só que com as metralhadoras e depois os Panzer, que são os tanques, né, de Mark I, Mark II, Mark XV, Mark é a blindagem do tanque. Aí os cavalos iam tombando um a um, surpreendendo, né? Nós temos, inclusive, um dos grandes generais britânicos do filme Cavalo de Guerra, é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que faz o Doutor Estranho. Cara, muito legal. Essa cena me chamou muita atenção justamente por causa disso, né? Como fez cavalo... o Sherlock Holmes também. Fez a série Sherlock Holmes. Sensacional. Imagina, sensacional. Ele fez o Alan Turing também no filme O Jogo da Imitação, né? A decodificação da máquina Enigma. Provavelmente falaremos na semana que vem sobre isso. Mas assim, cara, muito legal, né? Aí nós temos aqui o uso da máscara, né? Era um uso, inclusive, compulsório, era obrigatório, porque a iminência, né, da morte era uma constante, justamente por causa da inalação. Pois aí você vai comentar conosco aí mais detalhadamente. Aqui o time de futebol inglês usando máscara. Ô Heitor, tu jogaria nesse time, cara? Tu conseguiria jogar futebol? Eu sei que tu é um jogador exímio de futebol, inclusive um grande cabeceador. Já falamos disso anteriormente. Você conseguiria jogar futebol assim, cara? Olha, cara, se eu tivesse na guerra, eu já que eu tô até o pescoço de esterco, por que não botar a cabeça junto também, né? Agora, que jogo de futebol macabro, né, cara? Já tá pensou? Não, tu já pensou? Os jogadores estão usando aquela máscara ali, meu Deus, cara, deve ser um troço muito macabro, né? Na iminência de a qualquer momento cair uma bomba de gás mostarda, sei lá, meu Deus. Mas enfim.
Isso. E depois aqui, essa imagem, claro, eu vou deixar para você comentar, que é justamente a ação do gás mostarda, né? Aí nós temos o gás clorídrico usado a partir de 1915 e a partir de 1917 o gás mostarda substituiu o gás clorídrico. Aí você fala daqui a pouco a respeito da ação dos dois, né? O que eu tenho mais para comentar? Tem umas curiosidades, Heitor, que é o seguinte: o Hitler ele lutou pelo exército germânico na Primeira Guerra Mundial e ele foi afetado através de uma ação cutânea, né, pela pele, se eu não me engano. Ele foi afetado pelo gás mostarda e ele proibiu que a Wehrmacht, que é o exército alemão nazista, durante a Segunda Guerra, né, ele proibiu que usasse gás mostarda, justamente porque ele sentiu o efeito. Digamos, foi um rasgo de nobreza militar, né, nesse tirano terrível que foi o Adolf Hitler. Mas é uma curiosidade, ele não permitiu que fosse usado gás mostarda na Segunda Guerra Mundial pelo exército alemão. Apesar daquele veículo de descontaminação estar esperando um ataque com gás, mas não aconteceu. Pelo menos não por parte dos alemães naquele contexto. E assim, no decorrer da guerra, até 1918, quando a guerra acabou, foram usados 123 mil toneladas de gás, uma quantidade absurda, né? Nós temos 21 agentes tóxicos no total, né? Os números que eu estou lembrando agora aqui: 1 milhão de baixas, né? Dentre outras coisas, incapacitação, ou seja, a pessoa não era mais capaz de lutar por causa do gás, e 90 mil mortes. Aí tem um historiador chamado Bruce Canfield, que escreveu um livro sobre armas de infantaria dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, lembrando que os Estados Unidos só entra a partir de 1917. Segundo ele, as armas químicas não tiveram relação com o destino da guerra. Olha só, ele até afirma: a arma química foi usada por alemães, britânicos, franceses, todos usaram, todos foram atingidos por essas armas químicas, então não foi um fator preponderante para a vitória da Tríplice Entente, porque sabemos que os alemães se renderam, assinaram o armistício, né, através da liderança na época lá do Guilherme II, que era o Kaiser alemão, que era o imperador alemão. E uma coisa também que era um dilema de quem usava, como dependia da ação do vento, e aí eu acho que você já comentou, e depois você aprofunda, quando o gás era lançado, principalmente através de cilindros abertos, uma mudança na corrente do vento podia levar o gás de volta para o exército que o lançou, afetando ambos os lados. Então não era um tipo de utilização bélica muito inteligente, porque, digamos, o feitiço podia virar contra o feiticeiro, né? Então, acho que já falei bastante. Eu vou passar a bola aí para você comentar aí sobre os tipos, né, de gás e os seus efeitos corporais, biológicos da Primeira Guerra. Dá-lhe pau, meu querido. Beleza. Cara, show de bola. É realmente um assunto muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho da questão científica que envolve essas substâncias, né? Vamos usar essa imagem que está aí na tela aí, só para começar. Aquela primeira imagem lá em cima lá, já que você terminou falando da questão dos ventos, né? Essa foi a primeira estratégia utilizada. O vento, né? Então, se o vento fosse a favor do exército contrário, né? Do exército oponente, se o vento estivesse indo em direção ao exército oponente, então eles liberavam esses cilindros e o vento empurrava o gás até onde o exército oponente estivesse, né? Mas, claro, o vento poderia mudar de direção a qualquer momento e, como você falou, o feitiço poderia voltar contra o feiticeiro. Mas, à medida que a guerra foi avançando, foi se utilizando outras estratégias, né? Como assim acontece com o gás lacrimogêneo, por exemplo. Você tinha lançador de granada, né? A artilharia lançava tipo um lançador de granada, que lançava dentro da trincheira, chegava, aí explodia aquela granada na trincheira, só que em vez de ser fogo e ferro fundido, que é o que tem numa granada explosiva mesmo, né, você vai ter gás, né, e esse gás seria esses gases que eram utilizados aí na Primeira Guerra Mundial, né. A questão da máscara, ela é
o funcionamento dela é como se fosse hoje. Ela impede que você inale aquela substância, né? Só que tinha um detalhe. Essas substâncias, elas poderiam ser também, entrar no teu organismo pelo olho. Por isso que essas máscaras precisavam ser a cabeça toda, e aí a forma de filtragem, daí assim, ó, ela poderia ser só a máscara e uma entrada onde tinha carvão ativado, e o carvão ativado filtrava, não permitia que o ar entrasse com o gás, e tinha também aquelas mais digamos assim, mais eficientes, que elas eram ligadas a um tubo, e esse tubo tinha um gás cilindro de oxigênio nas costas ou na barriga, onde você respirava só aquele gás oxigênio, né? Elas eram bem mais caras, elas eram bem mais pesadas também para se locomover. Imagina você se deslocar no campo de batalha com um cilindro de oxigênio, aquela máscara na tua cabeça, realmente ela diminuía a mobilidade das tropas. Mas era aquilo ou morrer, né? E, enfim, e elas eram horríveis, né? Elas eram horripilantes para quem olhava, elas traziam uma imagem macabra, né? Mas, cara, para nós entendermos esses agentes químicos que eram utilizados aí na Primeira Guerra Mundial, nós temos que entender o principal princípio ativo utilizado, que foi o cloro. O cloro e as suas utilidades, ele já vem sendo utilizado desde muito tempo, né, há vários séculos atrás, mas a utilização deles como arma química já começou no século XIX, e aí teve esse auge no século XX, no início do século XX, com o advento da Primeira Guerra Mundial. E o cloro, mas por que o cloro? Porque o cloro é uma das substâncias mais reativas que existem. O cloro, ele é tão reativo que ele não existe na forma natural, assim como está lá na tabela periódica. O cloro, naturalmente, ele tem que estar ligado a outras substâncias, porque ele é tão reativo, que ele rapidamente evapora, ele já se junta, ele já se liga a outras substâncias, porque ele tem uma reatividade extremamente grande. Quando você olha na tabela periódica, os elementos mais eletronegativos, que vão ser aqueles que vão ter maior reatividade, você tem uma lista onde você vai ter, no topo dessa lista, o flúor, depois você vai ter o oxigênio, depois você vai ter o nitrogênio, e em quarto lugar o cloro. Só que esses elementos, flúor, oxigênio, nitrogênio, que vem antes do cloro como mais reativos, eles não têm efeitos tão nefastos como o cloro tem. Por quê? Porque além dessa questão da reatividade, da eletronegatividade, você também tem o comportamento do elemento. E o cloro, ele se comporta de uma forma única na questão biológica, né? Assim como acontece também com o cianeto, que daí não é um elemento, ele é uma substância, porque o cianeto é formado por outras substâncias, por outros elementos da tabela periódica, não só por um, né? O cloro é só um, então ele é um elemento da tabela periódica, mas ele tem um comportamento com relação às células, né, aos seres vivos, devastador. Então o cloro reage com as células, destruindo as células onde ele encosta, onde ele toca. E aí é por isso que aí ele... só que o cloro... Por isso que mancha a roupa? Por isso que mancha a roupa. Não, mancha não, ele corrói, né? A primeira coisa que ele faz é desnaturar as moléculas que dão cor. É por isso que ele desbota. Só que se ele continuar agindo, ele vai corroer, ele vai degradar, né? Ele vai destruir aquela molécula e vai furar a roupa, o tecido. Mas isso ele faz com matéria orgânica também. Então, se cair cloro na tua mão, vai queimar a tua pele. Só que o cloro puro, ele é muito reativo, que ele evapora muito rápido. Ele se desnatura com muita rapidez porque ele reage muito rapidamente. Então, o que eles fizeram? Então, primeiro o gás cloro, né? Puro, gás cloro puro, Cl2. Cl2, que é o que foi usado primeiro na Primeira Guerra Mundial. Então, ele, assim como ele é muito reativo e causa um dano muito grande, ele se desnatura com muita rapidez. Então, o efeito dele é muito rápido. Ele ataca os seres humanos, os seres vivos, mas rapidamente ele se desnatura. Então, ele não é muito eficiente. Depois se criou o gás mostarda. O gás mostarda, ele é um conglomerado, né, uma substância formada por carbono, hidrogênio, cloro e enxofre. E esse ajuntamento tornou o gás mostarda, né, mais estável. O cloro que está ali, mais estável. Então ele não se desnatura com tanta rapidez. Então eles podem jogar na atmosfera o gás mostarda e ele vai ficar durante horas
agindo no local onde ele foi jogado. Por isso que o gás mostarda passou, então, depois que ele foi descoberto, inventado e começou a ser utilizado na Primeira Guerra Mundial, o principal gás utilizado, né, na Primeira Guerra Mundial. E, cara, os efeitos do cloro, seja na forma elementar, como gás clorídrico, né, gás cloro, ou como gás mostarda, ele vai reagindo com as células, e o primeiro contato é com a pele. É por isso que você vai ver esses efeitos cutâneos terríveis na pele, ele queima a pele. Depois no olho, porque ele vai pegar o olho, então ele vai detonar o olho da pessoa, a conjuntiva, né? A conjuntiva do olho, ele vai detonando a parte cutânea e o olho da pessoa, né? Então você vê a pessoa cega, você vê a pessoa com queimaduras na pele. Só que se a pessoa inalar e ele entrar no sistema respiratório, é aí que tá o problema. Ele pode levar à morte. Porque daí ele vai detonar o sistema respiratório, ele vai detonar os alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas, e a pessoa não vai conseguir mais inalar o oxigênio. Não vai mais entrar oxigênio no corpo da pessoa. Que é uma coisa parecida com o que acontecia com a pneumoconiose. Só que na pneumoconiose, os alvéolos ficavam entupidos com a fuligem. Nesse caso, eles ficavam destruídos, os alvéolos, destrói os alvéolos. E a pessoa não consegue fazer as trocas gasosas e morre por asfixia. Tá, mas uma essa destruição é via queimadura ou não? Sim, a reação que o cloro faz no contato das células do alvéolo. Tá. Né? Ele desnatura, ele detona, ele mata, ele necroseia as células da pele, do olho e também do sistema respiratório, vai queimando os tubos, né, respiratórios até chegar nos brônquios, no tronco pulmonar, nos brônquios e nos alvéolos, né? E a pessoa não consegue respirar e morre asfixiada, né? Depois, mais no final da guerra, começaram a se utilizar o fosfogênio. O fosfogênio também é utilizado, tem o cloro como princípio ativo, né? Também tem o cloro. Ele é mais caro, mais, digamos assim, mais moderno, tanto que ele é utilizado até hoje. Não como arma química, mas na produção de plásticos, na produção de derivados de petróleo, de isopor, né? Ele tem uma aplicação industrial. Ele não precisa dizer que ele é extremamente tóxico, por isso que o uso dele é muito controlado e as indústrias têm todo um processo de controle, né? Mas ele é muito utilizado ainda na indústria, mas já foi utilizado como arma química. Agora, o gás cloro também é utilizado hoje. O gás cloro ainda é utilizado hoje, né? Agora, o gás mostarda, devido até à questão simbólica, tudo aquilo que o gás mostarda criou, ele foi banido. O gás mostarda não existe mais, né? Aliás, não poderia existir mais, na verdade, né? E aí você tem todos esses efeitos, né? São efeitos físico-químicos, né? Você citou ali, por exemplo, o gás lacrimogênio. O gás lacrimogênio são uma série de substâncias que podem ser utilizadas e que vão ter efeitos morais e lacrimejantes, né? Como o benzeno de metila, se eu não me engano. O benzeno de metila é o principal utilizado, né? Ele irrita as mucosas, faz você chorar, faz você lacrimejar, mas ele tem um efeito moral também. E você falou também nos gases neurológicos, né? As armas neurológicas. Hoje nós temos um que é utilizado atualmente, que é proibido, mas de vez em quando um país ou outro usa, que é o gás sarin. Né? O gás sarin, ele atua no sistema neurológico e toda a questão da coordenação dos batimentos cardíacos, do funcionamento do pulmão, é coordenado pela questão neurológica. Se o teu sistema neurológico, o sistema nervoso, ele está em desacerto, você não vai respirar direito. Então, esses gases, no primeiro momento, faz com que o teu coração não bata de forma correta e também o teu pulmão não funcione de forma correta. Então, a pessoa morre asfixiada também. Mas mesmo que a pessoa sobreviva, a pessoa vai ter sequela neurológica. Terrível. Gás sarin, terrível, né? Enfim. Tem um chamado tabum também, né? Tem. T-A-B-U-N. O tabum e o sarin, eles são da pior classe, porque tem classes. Classe G, classe S, classe A, tem várias classes. Isso. A classe G é a pior delas. O gás sarin e o tabum são da classe G. Né?
Isso. Que doideira. Cara, e seria isso, a princípio. Heitor, mas olha só, no caso desse garoto aqui, chamar de garoto, né? É um jovem Tá. que foi atingido pelo gás mostarda. Esses bulbos aqui que aparecem na pele são derivados do quê? Dessa queimadura que você tinha comentado? Da irritação que o gás vai causar na pele, mas assim, as glândulas vão ficar irritadas também. Até porque as glândulas e a pele, elas são oriundas do mesmo tecido, que é o tecido epitelial. Então, se ataca a pele, ataca as glândulas também. E esses Tem bulbos aqui aparecem. essas bolhas aqui também, dá Essas para ver? bolotas, né? Aparecem umas bolotas na axila, no pescoço, É terrível. Não, não. Isso aqui seriam queimaduras, no caso. Queimaduras. Olha o que aconteceu com o rosto dele, cara. Que loucura. Queimado, cara, fica totalmente a pele fica toda afetada como se fosse fogo, mas não é fogo. A substância química que reagiu com a pele e o efeito é como se fosse um ácido, né? Mas não é bem um ácido, mas vai queimar a pele. O efeito é como se fosse queimaduras.